bem-vindos à primeira edição dos Garotos de Programa, onde retratamos as principais notícias e dilemas do nicho ecológico. Hoje mergulharemos em um tema popular e cada vez mais relevante, o futuro da programação na era das inteligências artificiais, com o avanço acelerado de ferramentas como o ChatGPT, GitHub, Copilot e outras IAs generativas. Muitos perguntam: os programadores serão substituídos por máquinas ou IA será uma aliada poderosa? Para responder essas e outras questões, convidamos Flávio Freitas, formado em Ciência da Computação com pós-graduação em Gestão Estratégica de TI, e Danilo França Mendes, como programador presente no mercado tecnológico há mais de 20 anos. Ambos darão suas opiniões com as experiências dos especialistas que são: quais habilidades técnicas e comportamentais você considera essenciais para programadores se adaptarem a um futuro dominado pela IA? Aqui é um conjunto de soft skills, que são as habilidades pessoais e comportamentais, né? Com hard skills, que são os conhecimentos técnicos. Eu acredito que liderança, ética, facilidade na comunicação, empatia, são habilidades de soft skill que já deixam o profissional à frente, né? E vai ter surgimento de novas carreiras. Por exemplo, toda nova tecnologia gera demissão de trabalho braçal, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, em 98, 96, eu trabalhava no banco e era digitador, né? As pessoas faziam depósitos de dinheiro ali no caixa, o depósito não caía na conta. Isso ia um monte de documento para a turma de digitação trabalhar à noite, digitar aquilo lá, cair na conta, né? Hoje é impensável isso, né? Você faz um Pix, praticamente no mesmo milissegundo já caiu na conta do outro, né? Então, é normal que novas tecnologias vai acabar com postos de trabalho braçal, mas vai gerar novas oportunidades, né? Por exemplo, no caso de IA, uma coisa que vai ter muito valor é engenheiro de prompt, gerência ética de IA e auditor de algoritmos. Na parte de engenheiro de prompt, não sei se você já brincou com a IA, né? A gente às vezes faz uma pergunta, se você mudar um pouquinho o jeito da pergunta ou o texto, ele vai te dar outra resposta. E quanto mais você refinar aquele prompt, mais acertada vai ser a resposta. Então eu acredito que esses novos postos de trabalho vão ser o futuro. Certinho. Próxima pergunta: a IA vai substituir os programadores ou apenas complementá-los? Por quê? A IA é boa para automatizar tarefas, né? Então, entender do negócio, isso ajuda demais, né? Então, aumentar a produtividade, automatizar a tarefa ajuda demais. Bastante. Então, com o telefone, você repete a pergunta, por favor? A IA vai substituir os programadores ou apenas complementá-los? Por quê? Acredito que a IA colabora, né, na parte de ganhar tempo, automatizar tarefas, mas para assuntos complexos e estratégicos, ainda o ser humano vai dominar. Então a gente precisa estar cada vez mais vinculado com a estratégia da empresa para pensar estrategicamente, né? Aí muda de empresa para empresa, né? Porque o objetivo para uma empresa de um segmento é diferente de outro. Claro que todas querem ter lucro, mas estou falando assim, pensar estrategicamente, isso aí acredito que seja coisa de humano ainda. A IA vem para colaborar na automação das tarefas e agilidade. Próxima pergunta: como os programadores podem se preparar hoje para integrar ferramentas de IA em seus fluxos de trabalho? Conhecendo profundamente o jeito que a IA trabalha, né? Então, os modelos de dados, técnicas de machine learning, que é o aprendizado de máquina, né? E entender que ela trabalha basicamente em dados pré-existentes, né? A IA generativa consegue te dar uma resposta mesmo sem algum dado já pré-existente, mas basicamente é entendendo como que ela funciona. Aí uma vez que entendeu como que ela funciona,
treinamento e capacitação, né? Eu acredito que tanto engenharia de prompt, eu acho que é uma coisa boa, uma oportunidade boa. Ela vem para colaborar também com assistência de código. A gente pode usar o Copilot como assistente de desenvolvimento e dentro do ambiente de desenvolvimento, que é a IDE, né, colocar alguns plugins de inteligência artificial. Então, isso tudo auxilia o programador a deslanchar. Próxima pergunta. Quais são as principais implicações éticas do uso de IA na geração de código? Essa é boa, hein? Que as IAs normalmente se baseiam em dados. E esses dados, dependendo da IA que a gente vai utilizar, eles têm viés. Então, por exemplo, se você alimentou o dado com uma certa informação, ele vai ter um viés político, social. Esse tipo de abordagem, quem está lidando com isso tem que ter a ética e a responsabilidade de não ofender classes, não tomar partido de A ou B, né? Então, é uma responsabilidade grande filtrar o que a IA respondeu e ajustar algumas coisas, né? Porque de repente você pode estar criando briga, né? Vai arrumar briga. A polarização lá da política, por exemplo, é um exemplo claro, né? Certinho. Próxima pergunta. Qual o impacto a IA terá nos empregos de programadores iniciantes ou de nível júnior? Tá. Sem dúvida, a facilidade de geração de código, né? Isso, qualquer um lá pode pegar, fazer uma pergunta para a IA, mas isso esconde uma armadilha, né? Que é códigos mal feitos assim, não que a IA não tenha capacidade de fazer isso, mas é que talvez não tenha dado o escopo completo, né? O problema completo para a IA, e ela vai te dar uma resposta simplificada ali para você resolver. E isso vai deixando o profissional preguiçoso, né? Ele não vai aprofundar em pesquisar os fundamentos daquela linguagem, tem que entender também como que está a arquitetura do sistema, né? Está hospedado em nuvem, está hospedado on-premise, local, é uma solução híbrida, então eu vou ter que combinar parte do programa na nuvem, parte local, e como que isso vai lidar, né? Então, acredito que é isso. Próxima e última pergunta. Quais setores ou industriais serão mais impactados pela integração de IA na programação? Todos serão impactados, né? Sem exceção, mas acredito que os setores e indústrias que mais podem se beneficiar disso finanças e bancos, né? Seja na análise de crédito, risco de crédito, pode, por exemplo, sugerir aplicações baseadas no perfil. O Iago está sobrando um dinheiro aqui, todo mês na conta dele sobra R$100, por exemplo, né? Vamos otimizar o investimento disso, para não precisar ficar interagindo, né? Acredito que seria uma coisa legal. O Flávio está precisando de crédito para a empresa dele para investir em determinado projeto. Ao invés de passar pelos métodos tradicionais, a IA, acredito que pode contribuir muito com isso, né? E no setor da saúde também, acho que vai trazer ganhos enormes, né? Por exemplo, com pesquisas médicas, criação de vacinas, diagnósticos precoces, né, mais antecipados. Então, tem muita coisa, principalmente na área de saúde, aliando IA com computação quântica. Aí acho que é o Nirvana. Isso aí vai ser bem bacana. Certinho, muito obrigado. Essa foi a pergunta. Obrigado pela sua presença. E pela, como que eu digo? Pelo aprendizado, né? Como se diz. Você que entende da área, né? Estou à disposição. Precisando, pode me chamar. Tudo bem. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação no nosso programa. Agora, enfim, com a opinião de Danilo França Mendes, mestre programador com mais de 20 anos de experiência no setor, que também vai responder algumas perguntas quanto às IAs.
Infelizmente, no dia, nossos repórteres ficaram indisponíveis para uma entrevista, então pedimos para que ele fizesse um vídeo respondendo as perguntas. Bom dia, meu nome é Danilo. Bom, vamos lá. Me pediram para responder algumas questões sobre IA, e uma delas é me perguntando como que eu acredito que vai ser a inteligência, como que ela vai transformar o dia a dia de um programador nos próximos anos. Bom, baseado em tudo que eu tenho visto, a IA hoje depende muito de prompt, né? Quando você vai solicitar alguma coisa à IA, você tem que gerar um prompt, que é a linha de comando que você pede as informações. Então, o dia a dia dos programadores, possivelmente, em vez de programar especificamente a linguagem que ele precisa, ele vai programar um prompt para que uma inteligência artificial consiga chegar para ele ao resultado que ele precisa numa velocidade um pouco maior. Onde que ele vai ganhar velocidade? Em vez de ele ficar criando códigos com sintaxe, com formato, preocupado com como que é feita aquela linguagem, ele vai se preocupar numa linguagem real, próxima ao ser humano, em como desenvolver, como programar esses prompts para a IA. Bom, o segundo ponto que foi colocado, a pergunta é: quais as habilidades técnicas e comportamentais que eu considero essencial para os programadores se adaptarem ao futuro dominado pela IA? Bom, técnico, tem que teste, né? Então você tem que ter teste, correr atrás de pesquisa, pesquisar como que esses prompts vão ser usados. Já foi verificado que hoje o prompt escrito em inglês ele é mais eficiente, mais eficaz do que um prompt escrito em português. Então ele vai ter que procurar a língua inglesa, né, para ele chegar mais próximo desse prompt de grande eficiência. E comportamental é o seguinte: é não achar que como a própria IA vai fazer o código para ele, que já está pronto, né? A IA faz um código, mas ele tem que ler esse código, entender esse código, a gente chama isso de depuração, né? Depurar esse código, porque a IA também é falha, né? Ela encontra essa falha no dia a dia. Então eu acredito que esse comportamento, não achar que está tudo pronto, que é só chegar lá, criar um prompt e está pronto. Não, você vai ter que dar o lado humano à IA que você desenvolveu. Bom, terceira pergunta. A IA vai substituir os programadores ou vai só complementar? Eu não acho que vai ter substituição, não. Pelo contrário. Eu acho que vai ter mais necessidade de você ter mais programadores. Porque como as pessoas vão querer cada vez mais usar a IA para facilitar no dia a dia, para reduzir o tempo de trabalho de vários serviços, você vai ter que então criar os prompts, como eu falei. Então você vai ter que ter programadores de prompts, programadores de IA, para que você possa ter a IA no dia a dia. Que sem esses programadores, sem esse prompt, a IA não serve para nada. Até mesmo um prompt, uma tecnologia, uma programação, para você verificar se uma determinada informação que saiu da IA, ela é realmente da IA, ou se ela é uma informação fake, né? Seria uma farsa, ou mesmo uma mentira criada em cima da IA. Bom, quarto item. Como os programadores podem se preparar hoje para integrar ferramentas da IA em seus fluxos de trabalho? Como hoje o processo já está em andamento, então se você pega um programa, um projeto que já está em andamento, a IA ela vem para complementar. Então você pode agilizar alguns processos faltantes, colocando essa IA dentro desse projeto. Agora, se você vai começar um projeto desde o zero, aí o processo muda um pouco. Você já pode começar todo o processo baseado na IA. Então você consegue colocar, a preparação criando a programação correta para o prompt. Então, volto a dizer, hoje a programação voltou-se a prompts e não a linguagem de programação. Então hoje é essa habilidade que está mais se procurando no mercado. Muito obrigado, Daniel, pela participação no nosso programa. Com isso, podemos concluir que a IA está em um processo de refinamento e talvez ainda demore um pouco para que ela venha a substituir pessoas e empregos. Encerramos nosso programa por aqui. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo quadro dos Garotos de Programa. Até mais.